Um dos homens de SWAT espera por Nissan e Doruk na frente da escola. Barra chega ao hotel onde Sarp e Piril estão hospedados. Um funcionário se aproxima dela, diz que o Sr. Sarp virá daqui a pouco e a leva para se sentar enquanto espera por ele. Nissan está no pátio da escola com outros alunos. O capanga de SWAT vê ela, a chama, diz que é amigo do pai dela. Ele está com saudades, por isso mandou para lá. O homem diz que ninguém pode ficar sabendo disso e pede para ela ir buscar o Doruk para que saiam, sem ninguém ficar sabendo. Nissan fica muito feliz, vai correndo até Doruk e diz que um amigo do papai foi buscá-los para ver ele. Eufóricos, Doruk e Nissan saem da escola com o homem. Enquanto isso, Piril e os gêmeos estão prontos para saírem e ela diz a Sarp que o Munir pediu para ele descer depois de 5 minutos, porque assim é mais seguro. Sarp concorda e diz para ela ir com os filhos na frente. Munir se senta atrás de Barra e diz: Dona Barra, não olha para mim, só escuta. Barra pergunta se ele falou com ela. Munir volta a repetir que não é para ela olhar para ele, só escutar lá quietinha. Munir diz: Barra Sesmele, a mãe do Nissan e do Doruk. Foi a esposa do Sarp Sesmele. Mora no bairro de Tarlabazi. Barra começa a ficar assustada e Munir continua. Suas vizinhas são Seida, a cantora, e a ex-colega de trabalho Elis. Sua mãe é a Tice e o seu padrasto é o Enver. A sua irmã é a Sirin. O seu noivo se chama Arif. Ah não, é ex-noivo. Barra pede para ele dizer quem é e o que quer dela. Munir diz que os filhos dela estão com eles e se ela não fizer o que ele mandar, nunca mais irá vê-los. Munir liga para Nissan e Doruk e passa para Barra. Muito felizes, eles dizem para ela que vão encontrar o papai, que um amigo do papai está levando eles. Munir manda Barra devolver o celular agora para ele. Aflita, Barra diz aos filhos que ama eles demais. Ela devolve o celular para Munir, começa a chorar e implora para ele não machucar os filhos dela. Munir diz que se ela fizer o que ele pedir, nada de ruim vai acontecer com os filhos dela. Barra diz que tá bom, que vai fazer o que ele quiser. Munir diz que quer que ela olhe para o outro lado. Barra faz o que ele manda. Piril está na frente com os gêmeos e Munir diz: Tá vendo aquela mulher com casaco preto? Você sabe quem são essas pessoas? Barra diz que nunca tinha visto. Munir diz: Ela é a esposa do Sarp. Barra fica chocada. Munir diz: Eu tô te mostrando quem é o Sarp de verdade. Uma das crianças se aproxima de Barra. Piril vai até eles e diz: Ali, meu amor, não corre. Vem cá, filho. E pede desculpa a Barra pelo incômodo. De repente, Barra se lembra de quando viu Piril na escola. Munir diz: Esse é Ali. Ele tem um irmão gêmeo, o Homer. Sarp então desce e uma das crianças vai até ele o chamando de papai. Barra fica pasma com o que presencia. Sarp se aproxima de Piril. Munir diz a Barra: Como você mesma tá vendo, o Sarp teve filhos com ela. Sarp e Piril vão saindo do hotel com as crianças. Barra fica olhando e vai caminhando em direção a eles. Munir não deixa ela se aproximar deles e diz: Se você quiser ver os seus filhos de novo, é melhor ficar quieta. O Sarp não vai poder salvá-los. Barra pede para Munir dizer onde os seus filhos estão. Munir diz que ela vai esperar 5 minutos ali, que um carro preto vai buscá-la. Ela entra, que ele vai levá-la até os filhos dela. Munir faz Barra entregar o seu celular para ele. Diz que nunca mais ela vai para aquele hotel na vida e se afasta dela. Enver liga da escola para Arif, preocupado com as crianças, pois elas desapareceram. E Barra não atende o telefone. Nesse momento, Nissan e Doruk chegam. Eles vão correndo até Arif muito alegres, perguntando se o pai já chegou. Arif avisa Enver que as crianças acabaram de chegar. Arif pergunta a Nissan quem levou eles. Nissan diz que foi um amigo do papai, que ele quer vê-los. Até comprou brinquedos para eles e Doruk diz que ganharam sorvete. Os dois acham que o pai está esperando por eles no apartamento. Arif fica muito preocupado, manda Nissan e Doruk entrarem no café e diz que a mãe deles ainda não chegou. O carro preto para na frente do hotel. Apreensiva, Barra se aproxima.
Entra e pergunta se o motorista vai levá-la para ver os filhos. O homem não responde e Bahá se desespera. Arif dá lanche para Nissan e Doruk e sai para conversar com Peyami. Arif pede para Peyami falar para o seu pessoal ficar atento e se espalhar. Peyami diz aos amigos que eles têm que vigiar o bairro. Arif pergunta se Seida sabe da Bahá e conta que as crianças estão com ele. O motorista chega com Bahá ao bairro dela e devolve o seu celular. Bahá vai correndo para casa, vê Arif e diz que uns homens sequestraram os filhos dela. Arif diz para ela ficar tranquila, calma, que os dois estão lá e bem. Bahá abraça os filhos chorando muito e pergunta se eles estão bem. Doruk diz que sim e pergunta pelo pai. Nissan pergunta à mãe se o pai foi lá. Enver liga para Tice e diz para ela ir correndo para a casa da Bahá, que eles se encontram lá. Nissan e Doruk perguntam à mãe o que assustou ela. Bahá pergunta como pegaram eles na escola, quem fez isso. Nissan conta para a mãe como tudo aconteceu. Bahá repreende Nissan dizendo que já falou tantas vezes para ela que não pode falar com pessoas que não conhece, que não acredita que ela não foi avisar a professora antes e ainda pegou o irmão. Bahá é bem dura, ela diz. Você levou seu irmão para fora da escola de vocês e entrou no carro de estranho. Como não pensou no que estava fazendo, Nissan? Arif pede para Bahá se acalmar, mas ela continua repreendendo a filha dizendo: e se tivessem sequestrado vocês? E se tivessem machucado os dois? Quem ia conseguir salvar vocês? Por que você não pensou nisso? Podia ter acontecido alguma coisa. Todo dia eu repito a mesma coisa. Todo dia eu digo que não é para falar com estranhos. Que droga, por que você não presta atenção? Nissan e Doruk ficam muito assustados com a reação da mãe. Arif diz a Bahá que já chega e pede para ela se acalmar. Seida diz que Bahá está assustando as crianças. Nissan chora e Arif tenta acalmá-la. Seida diz a Nissan e Doruk que a mãe deles ficou muito assustada. Ficou louca só de pensar que alguém podia machucar eles. Foi só isso que aconteceu. E leva eles para o quarto. Seida fala para Nissan e Doruk dormirem um pouquinho e volta para a sala. Bahá diz a Arif e Seida que não conseguiu falar com Sarp, que não o encontrou lá. Só chamaram ela para ir para o hotel onde ele está. Bahá diz que foram eles que sequestraram seus filhos também. Arif pergunta o que eles queriam mostrar para ela. Bahá diz: o Sarp tem uma esposa e 2 filhos pequenos. Eles são gêmeos e muito lindos. Eu não conseguia acreditar no que os meus olhos estavam vendo. Bahá conta como tudo aconteceu, o que o homem disse para ela. Diz que depois o Sarp pegou a esposa dele e os filhos, saíram do hotel e entraram no carro, todos sorrindo. Seida diz que deve ter sido muito difícil para ela aguentar ter visto o Sarp com a esposa e os filhos. Bahá diz: mas eu não liguei pro Sarp naquele momento, Seida. É que eu pensava que o Sarp fosse a maior dor da minha vida, a pior. Eu pensava que não podia existir nada pior do que aquilo. Mas eu descobri uma coisa que machuca mais. Mas ninguém devia ter que passar por uma coisa horrível dessas. Não devia mexer com os filhos da gente. Bahá diz que seus filhos preferem não viver, mas felizmente eles devolveram os filhos sãos e salvos para ela. É por isso que a questão do Sarp não tem importância, nem a esposa dele. Ela só queria que os filhos ficassem bem e que não falaria mais com Sarp para ter os filhos dela de volta. E ele chega, vê Bahá chorando e pergunta o que aconteceu. Bahá diz que a Seida vai explicar para ela e vai para o quarto ver os filhos. Bahá pede desculpa a Nissan e Doruk por ter gritado com eles. Bahá diz a Nissan que aquele homem que foi buscá-los na escola não conhecia o pai deles e foi por isso que ela ficou com medo de que acontecesse alguma coisa com eles. Nissan pergunta à mãe se o pai está indo ver os outros filhos dele. Bahá fica surpresa por saber que Nissan já sabia sobre os filhos de Sarp e diz que não sabe. Ela diz que só sabe que ele ama muito eles dois. Surpreso, Doruk pergunta como assim, se é possível o pai ter tido mais filhos. Bahá tenta agir naturalmente. Diz que sim, que o pai dele está com a Piril, a mulher dele, e teve 2 gêmeos com ela. Bahá diz: é ótimo, não é? Vocês têm mais 2 irmãos, filho. O seu pai já apresentou eles para mim, são uma gracinha. Doruk fica animado para conhecer os irmãos. Nissan diz à mãe: e a esposa? O papai é casado com outra mulher. E você? Bahá diz: não tem problema. Vocês são tudo na minha vida. Se estiverem comigo, não me importo com nada,
porque os meus 2 filhos lindos são tudo para mim. Essa é a verdade. Agradeço por terem acompanhado o vídeo até aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. E não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo.